Queridos, vamos abrir a palavra mais uma vez no livro do Êxodo, capítulo 7 a 12. Obviamente não vamos ler esses capítulos todos, mas nós vamos aí estudar hoje as pragas. As folhas estão com o diácono Marden. Podem distribuir, por favor, Marden. Nós vamos cobrir hoje no nosso estudo o capítulo 7 até o capítulo 12, onde encontramos o registro das pragas. As pragas que Deus enviou no Egito. Deus envia pragas, irmãos. Pastor Walter, seja bem-vindo. Pastor Walter não vale responder. Deus envia pragas? Essa é uma boa pergunta, né? Eu falei aqui as pragas que Deus enviou, né? A leitura do texto vai nos mostrar claramente que esse evento, Deus estava realmente provocando ele. Todos receberam? Uma pequena correção aí que o diácono Marden já ajudou fazendo. O estudo é número 9, não 19. Por isso está rabiscado na folhinha de vocês aí, para quem está acompanhando aí. Amém? Primeiro ponto nosso, a natureza e o propósito das pragas. Em segundo lugar, o propósito específico das pragas. E, terceiro lugar, a conclusão que nós tiramos destes eventos que nós chamamos pragas. O tema do nosso estudo, as pragas, a manifestação da misericórdia e juízo de Deus. Em linhas gerais, nós poderíamos já dizer que as pragas, as 10 pragas, elas foram a manifestação de Deus na vida do Egito e na vida do povo de Israel. O que Deus queria, através dessa manifestação, ensinar ao povo? Basicamente duas coisas: a sua misericórdia e, ao mesmo tempo, o seu juízo. Por que misericórdia? Por que juízo? De que forma essas coisas se aplicam aqui? Misericórdia e juízo na vida do Egito? Sim. Não faziam parte da aliança de Deus. Era uma nação estranha. Mas Deus queria se revelar a essa nação também como um Deus único e verdadeiro. As pragas eram um meio de Deus quebrantar esse povo e fazer com que esse povo conhecesse esse Deus, o Deus do povo de Israel, o Deus de Moisés. Então Deus usa este meio para quebrantar o coração e para chamar a atenção e para se revelar àquele povo do Egito. Mas, ao mesmo tempo, essas pragas seriam para o Egito misericórdia, porque se eles se quebrantassem e se submetessem a Deus, seriam salvos, seriam abençoados. Então, é por isso que as pragas é a manifestação dessas duas coisas. Alguém já disse que o amor e o juízo são faces da mesma moeda. Isso está certo, eu creio. Embora seja uma ilustração muito simples para falar de uma coisa tão profunda. Deus é amor, é? Mas o mesmo Deus que é amor é também justiça. O mesmo Deus que ama, que perdoa, também disciplina. Esse é um entendimento, irmãos, que eu percebo que a nossa geração resiste. O Deus que traz juízo. Você quer ver uma coisa? É só você observar. Quando você está conversando com alguém
e você fala assim, Deus castigou, a pessoa muitas vezes reage e fala assim, não, eu não creio que Deus castiga, não. Deus é amor. Às vezes a gente muda de assunto para não criar muita confusão, porque o momento não é próprio. Às vezes a palavra castigo também não é uma palavra boa para se aplicar, e eu gosto da palavra disciplina. Porque a palavra castigo, muitas vezes, ela tem uma conotação muito pejorativa, né? Mas a palavra disciplina é mais completa. Então, mesmo Deus que ama, é o Deus também que disciplina. Na vida do povo do Egito, as pragas cumpriram esses dois propósitos. Interessante você observar, o que eu estou falando para vocês está resumido aqui. Eu não estou lendo, porque está resumido, depois os irmãos podem ler. O que nós estamos falando aqui na primeira frase, que as pragas, elas eram redentivas. Então, redentivas, porque o propósito de Deus não era disciplinar ou trazer juízo por juízo. O propósito de Deus sempre foi salvar. O juízo vinha com o propósito de salvar. Salvar o Egito? Sim, salvar o Egito. E salvar também, e principalmente, o povo de Israel, que estava nesse contexto. Então, o propósito geral das pragas era esse. Interessante você agora observar o item 2. Nós vamos lendo os versículos separados. O item 2, o propósito específico das pragas. A primeira praga, capítulo 7, versículo 20, nós vimos no estudo anterior, quando as águas do Nilo foram feridas e transformadas em sangue. Não foi por acaso que a primeira praga foi no Nilo. Os estudiosos são quase que unânimes ao entender que não foi por acaso. Essas pragas, elas vieram uma a uma com um propósito específico e numa ordem também específica. Por que o Nilo? Porque o Nilo era o centro da nação do Egito. O Nilo era a fonte da vida do povo do Egito. Tudo girava ao redor do Nilo. A economia girava ao redor do Nilo. Os rituais religiosos eram praticados também no Nilo. A água no Nilo, em determinados rituais religiosos, ela assumia, segundo eles, um poder espiritual, um poder mágico. Então o Nilo era o centro de tudo. O Nilo simbolizava fertilidade também. Por isso, os estudiosos creem que o Egito se desenvolveu tanto, porque estava às margens do Nilo. Então, a primeira praga foi para confrontar esse Deus. O Nilo era um Deus egípcio. E o Deus de Israel estava ali confrontando o primeiro Deus, talvez o grande e o maior Deus de todos do Egito. Agora, interessante, por que transformar água em sangue? E aqui, outra vez, a gente recorre não apenas na nossa interpretação da Bíblia, mas numa multidão de comentaristas que acreditam que a primeira praga começou com sangue, foi para mostrar para o povo que a verdadeira vida vem do sangue. Para o Egito, a vida vinha de onde? Do Nilo. Então os egípcios iam perceber agora que, mais tarde, obviamente, né? Não agora, porque eles não tinham noção disso, que a verdadeira vida vinha do sangue. O sangue de quem? O sangue de Jesus. E esse sangue, a primeira praga começa com sangue e a última termina com o quê? Com sangue. Lembra da última praga? Já pulando lá para a última. Quando o sangue foi aspergido no umbral da porta. Existe um livro que quem gosta de estudar a Bíblia, eu aconselho a comprar, que chama Cristo no Antigo Testamento.
é um livro muito interessante, porque às vezes a gente lê o Velho Testamento e não consegue ver Jesus Cristo no Velho Testamento, senão em um evento ou outro. E esse livro é interessante, eu estudei esse livro, um livro bem grosso, mas uma leitura boa, vai mostrando os diversos episódios do Velho Testamento, mostrando como que o nosso Senhor Jesus Cristo já estava sendo revelado no Velho Testamento. Interessante isso, não é? A didática de Deus, gente. Isso é uma coisa extraordinária, a didática de Deus, o meio em que Deus ensina as coisas para o povo. Um outro escritor estudioso tem uma abordagem que eu acho interessantíssima, que ele diz o seguinte: para entendermos bem o Velho Testamento, nós precisamos lembrar que esse povo está aqui recebendo a revelação de Deus, o povo de Israel e o povo do Egito, mas principalmente o povo de Israel, e tudo é muito novo para eles. Eles não conheciam nada de Deus, não tinha nada de Deus escrito, como nós temos hoje a Bíblia. Eles não tinham uma história. Então Deus precisava tratá-los como se eles estivessem no jardim da infância. Deus usa recursos visuais para que a sua revelação fosse imprimida na mente deles. Eu já citei isso aqui numa quarta-feira e repito. João Batista, quando começou o seu ministério, vocês lembram qual foi a mensagem de João Batista? E o que Jesus dizia de João Batista? O que João Batista dizia de Jesus? Qual foi a mensagem de João Batista? João Batista não chamava atenção para ele. Ele falava assim, eis o quê? Ele apontava para Jesus, eis o Cordeiro, que tira. Quando o povo falava Cordeiro que tira o pecado do mundo, o que eles com certeza iriam se lembrar? Dos sacrifícios do Velho Testamento. E eles faziam uma associação. Nossos pais nos ensinaram que era preciso oferecer um cordeiro, derramar o sangue de um cordeiro. E agora João Batista está dizendo que esse é o cordeiro. Então, como que Deus tratou e ensinou esse povo desde o início, de uma forma tão didática, tão clara? Que Deus maravilhoso e criativo. Os irmãos já tinham ali estudado as pragas nessa perspectiva? Que às vezes a gente passa uma leitura rápida, né? Então Deus transforma o Nilo em sangue, não foi por acaso. Foi para confrontar esse Deus. E para mostrar que a redenção começa com derramamento de sangue e termina com derramamento de sangue. Isso também pode se referir ao episódio no Éden, quando foi derramado sangue de um animal para fazer as vestimentas que cobririam a nudez do homem e mais tarde cobririam o pecado. Não que a nudez por si só fosse pecado. Ok? A obra de redenção terminou com sangue, o sangue derramado na cruz do Calvário para perdoar e redimir o homem da escravidão. Jesus disse, em verdade vos digo, que todo o que comete pecado é servo do pecado. Mas se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Só o sangue derramado do Filho é que pode libertar o homem do pecado. Então, mais tarde, Jesus iria anunciar essa mensagem. Também é interessante o fato de pensar que, sem poder utilizar as águas do rio Nilo para a fabricação de tijolos, o sangue trouxe descanso para o povo de Israel. Vocês se lembram que quando o faraó percebeu o crescimento do povo de Israel, ele mandou que aumentassem o trabalho, aumentasse a escravidão e o castigo sobre os israelitas. Então, com certeza, os israelitas estavam esgotados de tanto trabalho. Porque Faraó
na sua indignação, se volta contra esse povo e impõe mais castigo, um castigo mais severo. Antes, Faraó fornecia matéria-prima para o trabalho. E chega um momento que o Faraó diz assim: eu não vou fornecer nem a matéria-prima, vocês que vão buscar a matéria-prima agora. O trabalho vai dobrar. Então esse povo agora tem um descanso, porque não podia se fazer nada, porque as águas do Nilo estavam contaminadas, cheias de sangue. Mais tarde a palavra de Deus nos diz lá em Hebreus, que resta ainda um repouso para o povo de Deus. Hebreus 4:9. Todo aquele que crê no sangue de Jesus entra no repouso eterno do Senhor. Hebreus usa essa expressão várias vezes na carta aos Hebreus, falando do descanso. E o descanso, ele vem para nós, desfrutamos desse descanso espiritual através do sangue de Jesus. Então a primeira praga, irmãos, é essa. A primeira praga é o Nilo sendo transformado em sangue, esse Deus confrontado. Agora a segunda praga, as rãs. Êxodo capítulo 8, versículo 6. Arão estendeu a mão sobre as águas do Egito e subiram rãs e cobriram a terra do Egito. Então os magos fizeram mesmo consciências ocultas e fizeram aparecer rãs sobre a terra do Egito. Chamou o faraó a Moisés e Arão e lhes disse: rogai ao Senhor que tire as rãs de mim e do meu povo. Então deixarei ir o povo para que ofereça sacrifícios ao Senhor. Interessante que os magos, até certo ponto, repetiram o milagre, né? Vocês perceberam? As rãs vieram com a palavra de Moisés e Arão, e os magos vieram e fizeram rãs. Inverteu o quê? Não, a palavra diz que eles também fizeram rãs. Você viu aí o texto? O texto diz que eles também, para mostrarem poder, fizeram aparecer rãs sobre a terra do Egito. Agora, o que é interessante nesse texto aqui, Agostinho? É exatamente o que você falou, assim, um pouquinho mais à frente do que você falou, é que eles fizeram aparecer rãs, mas eles não tiveram poder para fazer desaparecer as rãs. Oi? O sangue é a mesma coisa. A cobra do cajado, quer dizer, o poder do diabo vai até certo ponto. É um poder, tenta falsificar as coisas que Deus faz. Entendeu aí, Agostinho, o que eu queria chegar? É um poder falsificado, né? Até certo ponto vai. Mas todas as vezes Deus se revelava de uma forma mais intensa. A praga das rãs atinge o símbolo, a rã era o símbolo da fertilidade e do conceito egípcio da ressurreição. Era considerada sagrada para a deusa Rã, Heket. Então a praga das rãs trouxe desonra a essa deusa. O Egito era um povo idólatra, e tudo para eles era Deus. Então eles tinha uma deusa lá, que era as rãs eram deuses para eles. A praga dos piolhos, capítulo 8, versículo 16. Disse o Senhor a Moisés: dize a Arão, estende o teu bordão e fere o pó da terra, para que se tornem piolhos por toda a terra do Egito. O pó da terra representa o comportamento pecaminoso dos egípcios, que são transformados em insetos que sugam sangue. E novamente sangue, e sem sangue não há vida, principalmente sem o sangue de Jesus. Aqui, irmãos, eu não quis trazer para vocês essa informação, que eu achei desnecessária, cansativo, mas apenas para citar.
nesse texto aqui, a mesma expressão que aparece lá no início da Bíblia em Gênesis, pó da terra, ela acontece aqui de novo. Lembra que Deus fez o homem do pó da terra, soprou o fôlego da vida e fez o homem do pó da terra? Então aqui novamente aparece a mesma expressão hebraica. Isso também não é por acaso. Quando repete a expressão hebraica é porque o significado é o mesmo. Então o que é o objetivo dessa praga? Deus está ferindo o quê? O pó da terra. O homem foi feito do pó da terra. Para mostrar o quê? A sua pecaminosidade, a sua fraqueza. Então Deus está ferindo o pó da terra, transformando o pó da terra em insetos. O piolho é um inseto, não é? Eu nem sei, esse negócio é tão ruim que eu não sei o que é isso. Piolho e cupim, gente. Eu não sei, esse negócio aí está esquisito. O tal do piolho e do cupim, isso não é de Deus, não. É muito ruim, né? Piolho e cupim, para que serve isso? Mas os piolhos, eles vivem do sangue, né? Eles sugam o sangue. Então, olha, você vê a sequência de ações, e todas com a representação. Nesse evento, os magos de Faraó reconheceram então, capítulo 8, versículo 16, capítulo 8, versículo 16, Arão estende o bordão, depois da palavra de Moisés, transforma em piolhos, vem o desenrolar aí. O versículo 18 diz que os magos fizeram o mesmo, ou tentaram fazer o mesmo, só que não conseguiram. Esse milagre os magos não conseguiram. Então o que os magos fizeram? Olha aí na sua Bíblia, o que os magos disseram? 8:19. Então disseram os magos a Faraó: isso é o dedo de Deus. Porém o coração de Faraó se endureceu. Então nesse texto também os magos reconhecem aí o poder do Deus de Israel superior ao seu poder. Muito bem. Êxodo capítulo 8, versículo 19, que nós lemos, aí vem a 20. Eu estou achando que o nosso estudo está faltando um pedaço, viu? Com certeza está faltando um pedaço do nosso estudo. Está faltando algumas pragas aqui. Então, na próxima quarta-feira eu trago, agora que eu vi, eu enviei para a secretaria para imprimir, mas está faltando um pedaço aqui, está faltando uma folha. A quarta praga, vamos continuar aqui no texto bíblico, que a gente vai explicando até chegar na 10ª praga aí, que é a praga dos primogênitos. Disse o Senhor a Moisés: levanta-te pela manhã cedo e apresenta a Faraó, e eis que ele sairá às águas, e diz-lhes: assim diz o Senhor, deixa ir o meu povo para que me sirva. Do contrário, se tu não deixares ir o meu povo, eis que enviarei enxame de moscas sobre ti, e sobre os teus oficiais, e sobre o teu povo, nas suas casas, nas casas do Egito, se encherão desses enxames, e também a terra em que eles estiverem. Naquele dia separarei a terra de Gósen, em que habita o meu povo, para que nela não haja enxames de moscas, e saiba
que eu sou o Senhor no meio da sua terra. Essa quarta praga, ela tem uma diferença, porque nessa praga Deus já começa a separar o povo de Israel. Todas as outras pragas anteriores, o povo de Israel participou, mas dessa não. O versículo de número 22 diz que o povo de Israel que habitava na terra de Gósen não sofreria o dano das moscas. Então, o povo do Egito, mais uma vez, já estava percebendo ali a diferença entre o povo de Israel. O versículo 23 é claro, né? Farei distinção entre o meu povo e o teu povo. Amanhã se dará este sinal. Assim fez o Senhor, e vieram grandes enxames de moscas à casa de Faraó e às casas de seus oficiais sobre a terra do Egito, e a terra ficou arruinada com esses enxames. Chamou o Faraó a Moisés e a Arão e disse: Ide e ofereceis sacrifícios ao vosso Deus nesta terra. Então o Faraó finalmente atendeu. Faraó então atendeu: ide e ofereceis sacrifício aonde? Nesta terra. Foi isso que Deus mandou? Não. Então a liberação do Faraó foi uma liberação parcial. Por que Moisés não aceitou, gente? Porque isso não era a ordem de Deus. A ordem de Deus é para fora e não dentro. Interessante a obediência de Moisés. Não foi uma obediência parcial. A obediência de Moisés foi uma obediência total, uma obediência plena. Que nesse momento Moisés poderia ter cedido e disse: bom, ele vai deixar nós oferecermos o sacrifício, então em parte nós vamos cumprir o que Deus queria. Respondeu Moisés: não convém que façamos assim, porque ofereceríamos ao Senhor nosso Deus sacrifícios abomináveis aos egípcios. Eis que se oferecermos tais sacrifícios perante seus olhos, não nos apedrejarão eles? Temos de ir caminho de 3 dias ao deserto e oferecermos sacrifícios ao Senhor nosso Deus, como ele nos disser. Então disse Faraó: deixar-vos ir, para que ofereçais sacrifícios ao Senhor vosso Deus no deserto, somente saindo, não vades muito longe. Orai também por mim. Interessante Faraó, né, gente? Tem hora que ele dá sinal de quebrantamento, de submissão, tem hora que, né? Respondeu Moisés: eis que sai da tua presença e orarei ao Senhor. Amanhã esses enxames de moscas se retirarão de Faraó, dos seus oficiais, do seu povo, somente que Faraó não mais me engane, não deixando ir o povo, para que se ofereça sacrifícios ao Senhor. Saiu Moisés então da presença de Faraó e orou ao Senhor, e fez o Senhor conforme a palavra de Moisés. Os enxames de moscas se retiraram dos oficiais do seu povo, e não ficou uma só mosca. Mas ainda esta vez endureceu Faraó o coração e não deixou ir o povo. A quinta praga, a peste nos animais. Disse o Senhor a Moisés: apresenta-te a Faraó e dize-lhe: assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus: deixa ir o meu povo para que me sirva, porque se recusares deixá-los ir e ainda por força os detiveres, eis que a mão do Senhor será sobre o teu rebanho que está no campo, sobre os cavalos, sobre os jumentos, sobre os camelos, sobre o gado, sobre as ovelhas, com pestilência gravíssima. Novamente aqui, irmãos, o Senhor fará distinção entre os rebanhos de Israel e o rebanho do Egito, para que nada morra de tudo que pertence aos filhos de Israel. O Senhor designou certo tempo, dizendo: amanhã fará o Senhor isto na terra. Então, irmãos, novamente Faraó endurece o coração. Versículo 7.
apesar dessa praga que agora atinge todos os animais. Novamente aqui, gente, é interessante destacar que Deus está confrontando os deuses egípcios, porque para eles os animais eram deuses. Os deuses egípcios todos tinham uma parte do seu corpo era de animal e uma parte era de homem. Então, quando Deus atinge esses animais com pestilência, e os magos não conseguem fazer nada, Deus está mais uma vez mostrando que o Deus de Israel é mais forte. E assim todas as pragas. A sexta praga, úlceras, também tem o mesmo propósito. E aqui nesse caso, meus irmãos, as úlceras, ou em algumas traduções, ou alguns estudiosos, também comparam essas úlceras à lepra. A lepra sempre foi, na Bíblia, um sinal do pecado. Ela é usada como comparação ao efeito do pecado, porque ela era incurável naquele tempo, né? E, principalmente, a religião mais tarde deturpou um pouco esse sentido, levando num radicalismo, mas a lepra sempre teve esse sentido, de pecado, de uma doença incurável, né? Então, as úlceras, elas vêm também, mais uma vez, mostrar para o povo a sua incapacidade de lidar com o pecado. O povo também não pôde fazer nada. Vamos para frente. Sétima praga, chuva de pedras. Disse o Senhor a Moisés, levante pela manhã cedo, apresente a Faraó, e diz assim, diz o Senhor, Deus dos Hebreus, deixa ir o meu povo para que me sirva. Por esta vez enviarei todas as minhas pragas sobre o teu coração, sobre os teus oficiais, sobre o teu povo, para que saibas que não há quem me seja semelhante em toda a terra. Pois já eu poderia ter estendido a mão para te ferir, a ti e o teu povo com pestilência, e teria sido cortado da terra. Mas deveras, para isso te hei mantido, a fim de mostrar-te o meu poder, e para que seja o meu nome anunciado na terra. Amém? Está muito claro aí o propósito de Deus de novo, né, gente? Para que o seu nome seja anunciado na terra. Todas as nações saberiam disso. Ainda te levantas contra o meu povo para não deixá-lo ir, eis que amanhã, por esse tempo, farei cair muito grande chuva de pedras, como nunca houve no Egito, desde o dia em que foi fundado até hoje. Então, essa praga vem de novo, fere toda a plantação do Egito, trazendo dificuldades para o povo nesse sentido. Versículo de número 26, novamente. Somente na terra de Gósen, onde estavam os filhos de Israel, não havia chuva de pedras. Gente, mas que Faraó do coração duro, hein? Com tantos sinais, só aconteciam os problemas e os sinais na terra do Egito, na terra dos israelitas, não. E com todos esses sinais, esse homem permanece com o coração duro. Oitava praga, gafanhotos. Disse o Senhor a Moisés, vai ter com Faraó, porque ele endureceu o coração e o coração dos seus oficiais, para que eu faça esses meus sinais no meio deles, e para que contes a teus filhos e aos filhos de teus filhos, como zombei dos egípcios, e quantos prodígios fiz no meio deles, e para que saibais que eu sou o Senhor. Apresentaram-se, pois, Moisés e Arão perante Faraó, e lhe disseram, assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus, até quando recusarás humilhar-te perante mim? Deixa ir o meu povo, para que me sirva. Do contrário, se recusares deixar ir o meu povo, eis que amanhã trarei gafanhotos ao teu território. Eles te cobrirão de tal maneira a face da terra, que dela nada aparecerá. Eles comerão o restante que sobrou, que escapou da chuva de pedras, de granizo,
o que vos comerão de toda a árvore que vos cresce no campo, encherão as tuas casas, as casas dos teus oficiais, as casas de todos os egípcios, como nunca viram teus pais, nem os teus antepassados, desde o dia em que se acharam na terra até o dia de hoje. Virou-se então e saiu da presença de Faraó. Quando os irmãos se lembram quando aparece novamente a expressão gafanhotos na Bíblia? A gente lê muito esse texto. Em situação semelhante, falando do gafanhoto como devorador. Os irmãos se lembram do texto? Quando é que na Bíblia aparece? Malaquias, Joel e Malaquias aparecem. Quando fala lá do gafanhoto devorador que viria por causa da infidelidade do povo, por causa da soberba e da arrogância do povo. Então o gafanhoto também tem no Velho Testamento esse sinal, esse sentido, né, de devorador, que vem para humilhar, que vem para quebrantar a arrogância do homem, que acha que pode viver sem Deus, do homem que se manifesta desobediente. Muito bem. Versículo de número 19, do capítulo 10, o Senhor fez soprar fortíssimo vento ocidental, o qual levantou os gafanhotos e os lançou no Mar Vermelho, nem ainda um só gafanhoto restou em todo o território do Egito. O Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó, e este não deixou ir os filhos de Israel. E aí nós vamos para a nona praga. A nona praga foi qual, gente? Trevas. Disse o Senhor a Moisés: estende a mão para o céu e virão trevas sobre a terra do Egito, trevas que se possam apalpar. Agora eu quero que vocês me expliquem esse texto. Trevas que possam apalpar. Vamos lá, Nilton. O que significa isso, hein? Trevas que possam apalpar. O que Deus está dizendo aqui para nós, gente? Já pararam para pensar nisso aí? Dá para palpar as trevas? Alguém já experimentou apagar a luz e pegar? Os estudiosos, novamente aqui a gente recorre aos estudiosos, aos biblistas, que vão lá na língua hebraica. A mesma expressão aqui, trevas, é a mesma expressão que aparece lá em Gênesis, quando começa a narrativa da criação dizendo que no começo só havia trevas. E aí Deus veio e trouxe luz e pôs ordem. Então essa é a mesma expressão. Então o que os estudiosos entendem? Que Deus fez com que aquela nação vivenciasse a mesma experiência de Gênesis. Se, gente, a ausência de luz já causa terror e dificuldade, imagina isso. As trevas, quando não havia absolutamente nada, a terra era um caos. E o povo do Egito vivencia essa experiência. Difícil, né? Até para a gente entender isso. Como que era essa realidade? Antes de Deus trazer a luz e colocar ordem em todas as coisas. Como que eram essas trevas antes? Os irmãos entenderam? Estão me fazendo entender? Então é como se Deus retrocedesse o tempo e fizesse com que os egípcios vivessem aquela experiência lá. Horrível. Não dá para a gente descrever qual o sentimento que eles tinham, porque nós não temos como imaginar isso. Não ia ver nada, né? Não ia ter referência, exatamente.
Então a expressão se apalpar mostra que seria uma coisa assim, tão... eles iriam sentir de uma forma tão profunda essas trevas, que deixaria de ser uma coisa invisível. É difícil de explicar isso, mas o sentido é esse. Amém? Mais tarde a palavra de Deus nos fala que Deus é luz. Nosso Senhor Jesus é luz. Deus anuncia finalmente a 10ª praga. Disse mais Moisés: assim o Senhor tem dito, à meia-noite eu sairei pelo meio do Egito, e todo primogênito da terra do Egito morrerá, desde o primogênito de Faraó, que haveria de assentar-se sobre o seu trono, até o primogênito da serva que está por trás da mó, e todo o primogênito dos animais. Capítulo 11, versículo 4 e 5. Agora, por último, talvez de todas as pragas e de todos os eventos, esse foi o pior de todos. Os eventos, as pragas foram se intensificando, até que chega a esse ponto. Acho que nada que aconteceu até aqui pode se comparar ao sofrimento desse povo, com esse evento. Um juízo terrível sobre Faraó e sobre todos os habitantes do Egito. Era consequência da desobediência, da dureza do coração do homem. A desobediência a Deus é pecado e o pecado gera morte. Deus, por 9 vezes, advertiu Faraó para que libertasse seu povo, mas agora era chegada a hora da redenção de Israel. O próprio Deus estava envolvido na obra de redenção. À meia-noite eu sairei, diz Deus, pelo meio do Egito. Ele é o sujeito da redenção, é Ele que faz a redenção. E a vida dos primogênitos de cada família e até dos animais seria ceifada, mas o Senhor providenciaria um livramento para os filhos de Jacó, um livramento por meio do sangue, que já simbolizava que somente pelo sangue do cordeiro é que podemos alcançar a vida. O cordeiro ou o cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas e das cabras. Então, olha aí o ritual que Deus havia ordenado que eles fizessem, né? Deveriam tomar um cordeiro sem mácula, sem mancha, assim como mais tarde seria Jesus, morto sem mancha, sem mácula, sem pecado. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e em todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor, e aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Irmãos, uma das coisas que eu acho interessante aqui nesse texto é que Deus mandou aspergir os umbrais nas portas das casas, com o objetivo de salvar famílias inteiras. Eu gosto de pensar nesse cuidado de Deus com as famílias desde o início. Vocês já observaram quantas genealogias nós temos na Bíblia? Sempre enfatizando a família. E aqui, mais uma vez, o sangue seria aspergido nos umbrais das portas das casas. O interesse de Deus em salvar a família. E aquele que não tivesse família deveria se unir a outro e estar ali naquele momento junto com aquela família. A importância de nós como famílias também abrigarmos outros para a salvação. O sinal era o sangue do cordeiro. Nas casas onde havia o sinal do sangue, a mortandade passou e não houve dano. A casa
agora é o nosso coração. Se houver o sinal do sangue do Cordeiro de Deus em nossos corações, o Senhor passará sem ferir e ainda fará nele morada. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. E Jesus respondeu e disse-lhe: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Amém? Vamos concluir. A quarta e última proposta de Faraó: ide servir ao Senhor, somente fiquem ovelhas e vossas vacas. As propostas anteriores de Faraó foi o quê? Vocês podem servir a Deus, mas fiquem aqui mesmo. E Moisés falou: não. E a última proposta e tentadora foi essa: finalmente, então vocês podem ir, mas deixem aqui os bens de vocês. E qual foi a reação de Moisés? O que isso representa? O que a proposta de Faraó representa? A falta de sacrifícios, de entrega ao Senhor e de adoração. Como se não bastasse os anos de escravidão, Faraó queria impedir que aquilo que eles tinham conseguido com trabalho fosse negado a Deus. Todavia, Deus queria ser adorado com tudo o que o povo de Israel possuía, e isto incluía os animais para o sacrifício. Se o nosso tesouro estiver no Egito, a nossa adoração não terá nenhum valor. Amém? Interessante essa representação, né? Moisés poderia ter dito: não, vamos deixar as coisas aqui, vamos embora. Mas não, essa não era a vontade de Deus. Deus queria que esse povo oferecesse sacrifício e adorasse com tudo que ele tinha, com tudo que eles tinham e que eles tinham recebido de Deus. Muitas pessoas sucumbem a sugestões malignas e aceitam as suas propostas. Mas Moisés não, declarou: nenhuma unha ficará. Vocês viram aí no capítulo 10, versículo 26, a resposta de Moisés? E também os nossos rebanhos irão conosco, nenhuma unha ficará, porque deles havemos de tomar para servir ao Senhor nosso Deus, e não sabemos como havemos de servir ao Senhor até que cheguemos lá. Interessante a visão de Moisés. Vamos levar as coisas que nos pertencem para quê? Servir ao... Olha, irmãos, quanto ensino tem isso aí, hein? Quanto ensino tem isso aí? Usar as coisas que Deus nos deu, as coisas que nós temos, para servir. Duas coisas importantes. Primeiro, o que Deus nos deu, e que o diabo muitas vezes quer tomar, e nós não podemos entregar. Segundo, o que nós temos, na verdade, não é nosso, é para servir a Deus. É verdade. Pelo apego material. Manda levar. Interessantíssimo isso. Cada episódio, uma ordem específica, né? E um significado para isso. Muito interessante essa comparação aí, né? Moisés sabia qual era a ordem de Deus, embora ainda não dispusesse de todas as razões. Moisés aguardava mais instruções conforme o desenrolar dos acontecimentos. Segundo o escritor Leo Koch, os cristãos nunca conseguirão plena vitória enquanto derem lugar ao diabo. Há quem insista que um pequeno pecado não faz mal, ou que sempre fica algum mal no coração, mas a palavra de Deus é clara,
que vos despojeis do velho homem, despojai-vos também de tudo, Colossenses 3,8. Não deis lugar ao diabo. Nenhum acordo com Satanás jamais resultará em vitória total ou em liberdade completa para os filhos de Deus. Amém, gente? Sem acordo com ele. É o que já foi falado, seguir a ordem de Deus e seguir exatamente o que Deus mandou. Se ele mandou que levasse, vamos levar. Né? Não deixar nada para trás. Cada proposta de Faraó foi rejeitada. Assim também eu e você precisamos fazer o mesmo. De muitas maneiras, Satanás vai se apresentar fazendo boas propostas para nos desviar da obediência. Que nós tenhamos discernimento adequado para, da mesma forma, rejeitar aquilo que o mundo tenta nos impor como correto. Satanás vai nos tentar com muitas propostas. Ele tentou o Filho de Deus, mas foi derrotado. Jesus derrotou o diabo utilizando a palavra de Deus. Portanto, façamos uso da Bíblia, a palavra de Deus, pois ela é a arma poderosa contra as propostas ardilosas do inimigo. Amém?